Precisamos falar desse assunto. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Uma pergunta que eu escuto muito em relação ao fantasma é quanto ao fato de ele não matar. A ideia de que o fantasma não mata é muito arraigada entre aqueles que acompanham as histórias do espírito que anda. Tanto é que quando a Dynamite lançou aquela série O Último Fantasma, uma das críticas que os fãs mais fizeram foi quanto ao fato de o fantasma aparecer matando os vilões, principalmente no primeiro momento, no primeiro arco da história. Isso porque, de acordo com alguns, o fantasma nunca mata. O próprio Lee Falk chegou a declarar em uma determinada entrevista que ele não acreditava na violência e que por isso o fantasma nunca matava. Mas a coisa não é bem assim não. Para a gente poder pensar nesse assunto, a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo, à época em que o fantasma foi criado. Nos anos 30, os Estados Unidos eram um dos lugares mais violentos do mundo. Principalmente a cidade de Nova York viu a explosão dos gangsters, da máfia e de uma série de problemas sociais. Esse quadro social, inclusive, está na raiz do sucesso das histórias pulps, que eram publicadas em revistas, onde nós tínhamos histórias de aventura, de mistério, de ficção científica, e nas quais os personagens que mais faziam sucesso eram aqueles vigilantes, aqueles detetives, aqueles homens que muitas vezes tomavam a justiça nas próprias mãos. Um dos personagens mais famosos desse período é, sem sombra de dúvida, o Sombra. A gente pode situar o fantasma no momento da sua criação como estando no meio do caminho entre os pulps, aqueles personagens de aventura, aqueles personagens detetivescos, e os heróis de quadrinhos. O fantasma está no meio do caminho, ele é meio que uma ponte de ligação entre eles. O fantasma já foi apresentado para os leitores como portando um par de pistolas automáticas, algo que colocava ele muito próximo daqueles heróis dos pulps, em cujas histórias nós tínhamos uma carga maior de violência, de ação mesmo. E apesar do Lee Falk dizer que o fantasma nunca matou, nós podemos questionar isso. Já na primeira aventura do fantasma, nós temos pelo menos dois momentos em que a gente pode entender que o fantasma matou alguém, ou que as suas ações levaram à morte dos vilões. Um é no momento em que nos é apresentada a história de um fantasma anterior, em que ele explode um navio pirata. E aí você tem a questão dos piratas que estariam dentro do navio ainda e daqueles que, para poder fugir, pularam em águas infestadas por tubarões. Nesse momento a gente pode dizer que o fantasma provocou a morte dessas pessoas. Da mesma maneira, quando ele invade a base submarina dos Sing, pois o que ele faz ali? Ele provoca a inundação da mesma, para que ela fosse destruída. Então, obviamente, ele estaria contando que um ou outro pirata iria acabar morrendo. Mas se a gente quiser ignorar isso, por não ter nada muito claro, por não ser mostrado claramente o fantasma matando os vilões, a gente pode simplesmente dar um salto até a terceira tira diária do fantasma. Bem no finalzinho de The Diamond Hunters, nós vemos o fantasma dando um tiro direto no vilão que havia atirado nele. Essa foi talvez a primeira morte confirmada do fantasma, e a gente está falando aqui do 21º fantasma, a primeira vez em que vai mostrar claramente o fantasma matando alguém é nessa tira The Diamond Hunters. E ao longo do tempo a gente vai vendo outras situações em que o fantasma é levado a esses extremos. Talvez o caso mais famoso seja no arco de histórias The Phantom Goes to War. Inclusive, quando ele mata o comandante japonês por afogamento, a Diana fica com uma expressão assim assustada e ele responde de maneira muito seca: isso é a guerra. Em outras histórias posteriores escritas pelo Lee Falk, nós vemos essa situação do fantasma matando. Agora, um fato que é importante pensar é que o fantasma evita o quanto pode matar alguém. Na 7ª tira diária, por exemplo, nós vemos o fantasma entrando em luta corporal contra um sujeito e ele, num dado momento, quebra o braço desse sujeito. E ele fala muito claramente: é melhor quebrar o seu braço
do que te matar. Ele faz uma escolha. Então a gente começa a perceber que ao longo do tempo, pelo tempo em que Lee Falk escreveu as histórias do fantasma, nós temos sim momentos em que o fantasma mata, mas na maioria das vezes ele procura maneiras não letais de deter os inimigos. O tipo de cena mais famoso das histórias do fantasma, por exemplo, é quando ele usa a sua mira incrível para desarmar os vilões usando tiros. Ele atira nas armas. Algumas vezes esses tiros acabam provocando ferimentos nos bandidos, mas não são ferimentos fatais. Então a gente vê como é que o fantasma ele faz uma escolha. Mantendo a comparação com o Sombra, que é um outro personagem que eu adoro e que eu adoraria ver num crossover com o fantasma, nós percebemos a diferença entre eles. Enquanto o fantasma só atira para matar em último caso, o Sombra sempre atira para matar. E mais, o fantasma não aparenta nenhum prazer, nenhuma alegria em ter que matar alguém, ao passo que o Sombra, quando ele está disparando as suas pistolas, ele está constantemente rindo, ele gosta daquilo, ele não perdoa efetivamente. Já o fantasma não. Como ele é um homem extremamente preparado, como ele tem uma habilidade que supera em muito as habilidades dos homens comuns, ele procura a todo momento ter o cuidado de fazer a escolha certa. Modernamente, nas histórias escritas pelo Tony DePaul, a gente continuou vendo essa questão do fantasma evitar matar os vilões, mas isso não significa que ele não o faça quando necessário. As duas últimas vezes que nós vimos o 21º fantasma matando alguém nas histórias de Aria foram nas aventuras O Acerto de Contas com o Nômade e, mais recentemente, em Heloise Volta para Casa. Na primeira, nós temos uma situação inusitada em que o fantasma se vê encurralado pelos asseclas do Nômade e um deles estava com um lança-chamas. Inclusive, esse cara que estava com um lança-chamas, se não me falha a memória, ele tem a marca da caveira. E ele estava usando o lança-chamas para tentar matar o fantasma. E aí a gente vê o fantasma numa situação de ou ele ou eu. E o que ele faz? Ele dá um tiro no tanque de combustível do lança-chamas. A gente não vê o sujeito morrendo efetivamente, mas é muito difícil que alguém sobreviva a uma explosão daquela. Já em Heloise Volta para Casa, eu acho que é o momento que a gente tem mais claramente como é que o fantasma lida com a morte, lida com ter que matar um vilão. Naquele momento em que ele tinha que entrar na sala protegida onde estava Imara Sahara e ela estava sendo guardada por 4 terroristas, ele tinha que fazer uma escolha. A gente só descobre depois, quando ele está sonhando, que ele efetivamente entrou lá e matou os 4. E ele diz, eram eles ou nós. Agora eles vão viver para sempre nos meus sonhos. Talvez, espero que lá eles não possam fazer tanto mal. Então olha que interessante, né? O fantasma, ele carrega o fardo da escolha, da opção que muitas vezes ele tem que fazer. Nas tiras diárias e dominicais é muito mais comum a gente ver os ancestrais do 21º fantasma matando os vilões durante as batalhas, como se de repente, pela época em que eles viveram, fosse algo mais, entre aspas, aceitável, o que não quer dizer que eles não carregam o fardo de ter que tirar uma vida. Se a gente for pegar ao longo de todos os 21 fantasmas, a gente vai ver várias mortes e talvez o 21º tenha sido aquele que menos matou ao longo de sua carreira. Uma comparação que eu acho interessante da gente fazer é com uma animação do Batman que eu gosto muito, que é Batman contra o Capuz Vermelho, que tem uma cena que o personagem Jason Todd questiona o Batman sobre o fato dele não matar. Você não entende. Acho que nunca entendeu. O quê? O quê? Que seu código moral não permite? É tão difícil passar do limite? Não! Por tudo que é mais sagrado, não! Seria fácil demais. Tudo o que eu sempre quis foi matá-lo. Não se passa um dia sem eu querer fazer com que ele pague pelas crueldades que fez com todos e então, no fim, acabar com ele. Ah, então você pensa em mim. Mas se eu fizer, se eu me rebaixar a esse nível, não conseguirei voltar.
E aí a gente vê como é que o fantasma se torna um personagem talvez até mais dramático e mais complexo, porque ele aceita cruzar essa linha. E ele sabe que a escolha deve ser dele. E ele sabe também que ele vai ter que conviver com o resultado das suas escolhas. Quando o Chatu aparentemente matou Diana, o fantasma não foi até Bonsby porque ele sabia que naquele momento ele estava tão machucado, tão doído, que ele ia acabar executando sumariamente o Chatu. E isso faria dele um assassino. Isso não seria justiça, isso seria algo fora do critério que o próprio fantasma estabeleceu para si. É muito mais comum a gente ver o fantasma cruzando essa linha, por exemplo, nas histórias do Tim Fantomen, nas histórias da Dynamite principalmente, da Moonstone, da própria DC. Nós vemos como é que essa questão do matar ou não matar é trabalhado e quais as consequências que o fantasma enfrenta, tanto quando ele tem que matar alguém, quanto quando ele resolve não matar esse alguém. Se você gostou desse nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com seu trabalho, quando fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que se encontram na descrição do vídeo. E se você, por acaso, ainda não é inscrito no nosso canal, tá perdendo tempo. Faz o seguinte, se inscreve agora, ativa o sininho, assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?